pedagogia da presença consiste na ideia da presença intencional, não apenas a presença física, mas é a compreensão da necessidade de se fazer presente, estabelecendo relações de acolhimento, de afeto dentro do ambiente escolar. Essa relação ela requer reciprocidade e compromisso, tanto do aluno como do professor, que ao adotar atitudes básicas, ele pode exercer uma influência construtiva e contribuir na formação do aluno, de modo que esse aluno ele se sinta acolhido e se sinta participante e capaz de contribuir no ambiente onde ele estiver inserido. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é a implementação do programa Ensino Integral. E o governo do estado de São Paulo, ele adotou a pedagogia da presença como uma das bases no processo de implantação dessa meta. Isso porque a pedagogia da presença, ela permite a formação integral do aluno, que considerando a relação humanizada, ele desenvolve o protagonismo e ele se prepara, o estudante ele é preparado para a construção do próprio projeto de vida. A meta do Plano Nacional de Educação é que até 2024, 50% das escolas públicas elas atendam o programa de ensino integral. Para esse momento, por que é importante conhecer essa pedagogia? Apesar dela não ser uma pedagogia nova, né, ela não foi criada atualmente, né, ela já tem um tempo, ela é uma pedagogia que ela está sendo inserida num novo modelo de escola, num novo programa. Então é importante que o professor, que o educador se aproprie, né, das suas exigências, para que ele consiga adequar o seu trabalho de acordo com o material que está por vir, né? E aí ele ter um sucesso no aprendizado da criança, ter uma aula com excelência, seguindo, né, as diretrizes dessa pedagogia. Então, de um modo geral, não especificamente ele tem que conhecer somente essa pedagogia, mas é papel fundamental do educador ter uma ampla visão de todas as pedagogias que já existem. Bom, o nosso grupo chegou nesse tema pela informação de que as escolas, algumas escolas no estado de São Paulo, se tornariam parte do PEI, né, que é o Programa de Educação Integral. E dentro desse programa, eles utilizam a pedagogia da presença como uma pedagogia base para o desenvolvimento das atividades. Então, por saber dessa transformação das escolas dentro da rede, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, é que nós chegamos nesse tema para estudo nesse momento. Durante as discussões, né, estudando o tema em si, surgiram, né, nas discussões algumas perguntas. E aí, dentre elas, né, eu posso citar algumas. Por exemplo, se essa pedagogia ela é ideal para quem? Né? Para quem que essa pedagogia ela vai servir nesse momento? Para qual tipo de aluno que nós podemos usar essa pedagogia? Se essa pedagogia ela vai ser eficaz na rede estadual de ensino? Se ela contemplará também as necessidades pedagógicas no pós-pandemia. Então, todos esses problemas foram levantados, eles serviram de norte para que a gente fizesse a nossa pesquisa e trabalhasse em cima desse tema. O objetivo geral desse trabalho é analisar a pedagogia da presença e as suas implicações no programa de ensino integral. E além disso, compreender como é esse programa de ensino integral e como ele está sendo implantado nas escolas e também entender a relação da pedagogia da presença, que é apresentada no livro de mesmo nome, do autor Antônio Carlos Gomes da Costa, a relação dela com o programa de ensino integral. E além disso, analisar quais os pontos positivos e negativos para os alunos. Foi feita a leitura, né, pelo grupo da obra do autor, né, Antônio Carlos Gomes da Costa, o livro Pedagogia da Presença. A gente fez a leitura e análise dessa obra e depois disso foi levantado os autores citados, alguns dos autores citados por esse livro, né, para entender qual é o embasamento do autor, né, o embasamento dessa teoria. Depois, nós também levantamos quais os autores que criticam e quais são a favor dessa obra, né, dessa teoria.
Então, além da pesquisa bibliográfica, que nos ajudou a entender, né, toda a base teórica do livro e dessa teoria, nós tivemos aí duas visões muito importantes. Primeiro, a favor, né, do programa, que é da coordenadora do ensino integral no estado de São Paulo. Além da visão do estado sobre a pedagogia da presença, nós conseguimos ver um contraponto dessa pedagogia que foi apresentado por um educador que está atuando numa escola, que está passando pelo processo de implantação do ensino integral e que vai ser implantado a partir do ano que vem. Agilidade, isso! Agilidade e força na perna. Força na perna. Então, considerando o levantamento bibliográfico para esse estudo, especificamente autores que defendem a pedagogia da presença, eles se sobressaem em relação a autores que criticam essa pedagogia. E começando por autores que defendem a pedagogia da presença, há um comum acordo entre eles que uma educação de qualidade é quando o educador ele busca no outro influenciar construtivamente. E a pedagogia da presença, ela permite exatamente isso, uma formação integral do indivíduo. Autores como Dantas, Nascimento e Lima partem dessa ideia quando citam que nessa pedagogia cumpre ao educador dedicar tempo, presença e exemplo ao seu aluno, visando exercer sobre ele uma influência construtiva, significativa e marcante. Por sua vez, Santos diz que a pedagogia da presença pode sim ser usada para humanizar. Na pedagogia da presença é valorizado o ser humano em sua inteireza. Por isso, a conversa, a atenção que o educador oferece ao educando promove uma aproximação, revela um sentimento de pertencimento à instituição. Por outro lado, as críticas que se assentam sobre a pedagogia da presença, elas indicam que o se fazer presente, no sentido de direcionar esse aluno, não permite esse estudante desenvolver um senso crítico. Nos estudos bibliográficos, o autor Wesley Santos Silva, ele destaca que no protagonismo juvenil, os jovens e adolescentes são os autores sociais que não se confrontam com a ordem social do capital, mas contribuem com a reprodução da sociabilidade desse capital, pois estes estudantes eles se veem como seres singulares, sem considerar as relações de classe, não tendo a compreensão do conhecimento crítico da sua vida. Portanto, sendo um dos objetivos por trás dessa ênfase em parcerias felizes é a prática garantida pelo controle e a passividade da juventude. Então, diante desses argumentos que trouxemos até aqui, favoráveis e contrários à pedagogia da presença, diante desse acervo bibliográfico, é importante analisar também no concreto. Será que a pedagogia da presença por si só basta para o país avançar em termos de formação integral e também avançar em relação à qualidade do ensino no país? E mais do que isso, na outra ponta, o que o Estado ele pensa diante dessa implementação do programa de ensino integral com base nessa pedagogia? As escolas de ensino integral, elas são todas pensadas a partir do protagonismo do estudante. Por isso mesmo, a espinha dorsal delas é o projeto de vida desse aluno. O estudante ele tem momentos dentro da matriz curricular para pensar em quem ele é, quais são os talentos dele, como ele pode contribuir para a comunidade em que ele está inserido, quais são os sonhos dele, como os estudos podem apoiar ele para chegar lá e também quais são as metas, os caminhos para ele atingir esse sonho. A pedagogia da presença, ela tem a ver exatamente com esse movimento de garantir que a vivência do estudante na escola tenha significado para ele, que ele se sinta acolhido, e aí acolhimento não é uma coisa que acontece apenas no primeiro dia de aula ou quando um aluno chega novo. Ele é um movimento que acontece todos os dias. Esse aluno sabe que o que ele sonha, o que ele deseja, quem ele é, os talentos dele são muito importantes para toda a equipe escolar e para os seus colegas. Para trazer para o
concreto. Então, assim, todos os dias os alunos são recepcionados na porta da escola por profissionais, por colegas, né, pelos alunos chamados acolhedores. A gente tem momentos de tutoria em que o estudante vai ter um professor que vai atuar de forma individual, se reunindo com ele periodicamente para saber como que ele está evoluindo nesse projeto de vida dele, como que está a organização da rotina escolar dele. Ele tem momentos de clube juvenil, que é um momento em que os estudantes, de forma protagonista e autônoma, vão desenvolver projetos do seu interesse. Então, são vários elementos que fazem toda a diferença para o estudante e para o professor. A gente está falando aqui do desenvolvimento integral do nosso aluno, né? Não é apenas uma dimensão, são diversas dimensões, né? O cognitivo, as habilidades socioemocionais, a questão física, cultural, enfim, todos esses elementos precisam ser desenvolvidos no nosso estudante. E Bruna, qual seria então a relação da pedagogia da presença com o ensino integral na visão do Estado? Um não existe sem o outro, né? Como eu falei, o projeto de vida do aluno, o sonho dele e o acolhimento a isso é a espinha dorsal da escola, da proposta, e aí a gente vê que o impacto é muito grande. A gente tem impacto em aprendizagem, então só para te ilustrar, quando a gente olha para o IDEB de 2019, a gente percebe que as escolas do ensino integral tiveram um aumento médio de 1,2 ponto, enquanto as demais escolas 0,6. As 33 escolas com melhor desempenho no ensino médio do estado são do ensino integral. Se você olha para o ensino fundamental, 9 das 10 com melhor desempenho são do ensino fundamental, são do ensino integral também. Num primeiro ano que a escola ingressa no programa, ela já tem um crescimento médio de 32% no IDEB. Então, a gente vê que o vínculo com a escola se fortalece, a aprendizagem se fortalece, o desenvolvimento desse aluno se fortalece. O se fazer presente, tão defendido dentro da pedagogia da presença, na prática, essa modalidade é o suficiente? A presença nesse sentido da escola de tempo integral é que o professor terá um tempo a mais para tentar abordar esse aluno de uma forma individualizada, perceber nele algumas inclinações e tentar orientá-lo no sentido de fazer um projeto de vida. É um elemento que, a princípio, pode sugerir, né, pode fomentar, né, um primeiro entendimento, uma certa autonomia, uma certa criticidade, uma certa criatividade por parte do aluno, mas na realidade ela é demasiado insuficiente para desenvolver essas características que só vêm realmente em razão da apropriação de conteúdos por parte dos alunos, né? As políticas em educação, elas nunca podem ser vistas dissociadas das demais políticas implementadas, né, por um Estado e pelo governo. E o PSDB votou pelo congelamento, né, de 20 anos pelos investimentos em saúde e educação, na época da reforma do Temer. E também apoiou a reforma do ensino médio. Esperar com que uma pedagogia implementada por um governo claramente neoliberal, de um governador também claramente neoliberal, achar que ele vai fomentar a criticidade e a autonomia dos alunos das classes trabalhadoras é um pouco ingênuo demais, né? Uma pedagogia, né, um pensamento político, pedagógico, um currículo, ele é sempre ideológico, ele é sempre político, porque a educação é um complexo relacionado à reprodução da sociedade, né? Uma educação em qualquer tempo e lugar, ela serve a dois propósitos fundamentais e articulados entre si. O primeiro é a reprodução da força de trabalho e a segunda que é a reprodução dos valores vigentes numa determinada sociedade. As sociedades de classe alicerçadas pela propriedade privada, elas sempre vão gerar esse dualismo educacional, né?
O Marx e o Engels, na ideologia alemã, comentam, né, que as ideias que prevalecem durante um tempo são sempre as ideias da classe dominante. Né? Então, uma educação diante de uma situação dessa, em que 24 mil pessoas morrem de fome todos os dias, em que você tem um quadro de desemprego estrutural, uma situação de degradação ambiental e de problemas sociais gravíssimos, ou uma educação ela é pensada para refletir sobre esses temas a partir de uma leitura ontológica, ou seja, aquela que desce as causas mais fundamentais, as causas das causas, ou você tem uma educação que faça apologia, ainda que discreta, à forma de organização da vida social contemporânea. Então, aqueles que defendem uma educação crítica são aqueles que vão defender com que o aluno apreenda, né, conhecimentos, tenha instrumentos para conseguir ler essa realidade de um modo mais crítico. Só é possível isso através de fato de uma formação, uma sólida formação que implica realmente um professor presente, mas um professor que fomente a reflexão, que instrumentalize o aluno a partir de uma leitura crítica e não apenas que direcione o aluno para reproduzir esse modelo vigente em cima de o que você quer ser quando crescer, né? Diante de todos esses aspectos, todos os objetivos pretendidos foram alcançados. Com a pesquisa, conseguiu-se analisar a pedagogia da presença e ter essa visão clara de como e quais implicações ela traz para o ensino integral. Como considerações finais, temos que a pedagogia, segundo os autores estudados, traz benefícios a curto, médio e longo prazo para os alunos, principalmente alunos de vulnerabilidade social, no qual, diante de tal circunstância, cumpre ao educador dedicar-se tempo, presença e exemplo ao seu educando, visando exercer sobre ele uma influência construtiva, significativa e marcante. Portanto, valoriza-se o ser humano em sua inteireza e sua subjetividade, que diante de alunos com tal necessidade de atenção e de acompanhamento e de estar presente diante de um educador que dê esse suporte, isso se mostrou muito favorável. O trabalho com a pedagogia da presença deve sim ser uma estratégia utilizada pelos educandos para a humanização da prática e a busca constante pela excelência do ensino, aprendizagem na educação do nosso país. Neste estudo, então, conclui-se que a pedagogia da presença tem pontos para melhorar, sim, como apontaram os autores, mas é o começo de uma mudança positiva no atual cenário do ensino que a gente vem enfrentando. O grupo concluiu que, diante da realidade da escola, que são de alunos vulneráveis, que trazem essa necessidade de afeto, de atenção, de acompanhamento constante, essa importância da presença para esses alunos, diante dessa realidade pontual da escola analisada, o grupo concluiu que a pedagogia da presença no ensino integral pode ser muito favorável para a realidade dessa escola e pode trazer muitos benefícios para esses alunos.